Boa noite, vamos dar início à nossa aula que tem como tema contribuições sociais e especiais. No direito tributário brasileiro, um dos pilares que embasam seus princípios e regras é a Lei 5.172/66, o Código Tributário Nacional, bem como a Constituição Federal de 88. Na época da promulgação do CNT, o direito tributário no Brasil aplicava a teoria tripartida, ou tripartite. Somente havia previsão de três espécies tributárias, que eram impostos, taxas e contribuições de melhoria. Cada uma delas possuía características únicas que se diferenciavam entre cada espécie. É importante notar que, ao longo da existência do CNT, antes da vigência da Constituição Federal, a teoria tripartida precetua o que define o tributo, que é o fato gerador de sua obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la tanto sua denominação e demais características formais adotadas pela lei, bem como a destinação legal do produto de sua arrecadação. Embora já fosse claro que nas taxas e nas contribuições de melhoria havia uma vinculação estatal, ao passo que nos impostos não haveria essa vinculação, a doutrina majoritária não entendia ser relevante a vinculação de receita para definir a natureza jurídica do produto em questão. Tal entendimento é o de um Estado que não possuía ainda um papel prestacional. A Constituição Federal, disciplinada pelo artigo 149, no aspecto da teoria pentapartida, que diz respeito à formação e à consolidação de tributos, incorporou mais duas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que são criadas por lei ordinária e de competência da União, estão divididas em sociais, intervenção no domínio econômico e de interesse às categorias profissionais e econômicas. As contribuições especiais são três: as sociais, que são aquelas que financiam direitos sociais como educação, saúde, moradia, lazer, por exemplo; as CITs, que são as contribuições de intervenção no domínio econômico; e as corporativas, que são as contribuições que são feitas para as categorias profissionais. E vale ressaltar que todas as contribuições mencionadas têm por obrigatoriedade uma arrecadação com destinação específica. No que tange às contribuições especiais e a Seguridade Social, na parte previdenciária, pode ser conceituada como uma rede protetiva especial, com base na teoria tripartida, onde sustentaria os trabalhadores por um breve período ou até sua morte, indo até mesmo além desta, por meio das pensões, os auxílios e demais contribuições, como uma espécie de seguro. Dessa forma, a contribuição especial é uma modalidade de tributo que foge da teoria do fato gerador utilizado para a classificação dos tributos em impostos, taxas e contribuições de melhoria, se utilizando como critério de identificação a finalidade da criação do tributo. Tudo isso tem base jurídica no artigo 149 e seguintes da Constituição Federal de 88. Visto isso, percebemos que ocorre a vinculação das receitas de um tributo passa a ser importante para defini-lo, ou seja, é necessário a vinculação da receita que deu causa à sua criação. Desta forma, sendo assim, é criado por meio de uma lei ordinária, onde a competência legislativa pertence à União e a contribuição especial, tem três espécies, sendo elas as contribuições sociais, a intervenção do domínio econômico e o interesse da categoria profissional ou econômica, as corporativas. A Seguridade Social é uma previsão na Constituição Federal de que todos terão acesso à saúde, à assistência social e à previdência social. E para que isso seja possível, ela acontece através de um sistema contributivo, que funciona da seguinte forma: a geração que trabalha sustenta os benefícios da geração que está aposentada, e o dinheiro da contribuição dos ativos sustenta os inativos e assim continua. Também diz que é competente exclusivamente à União instituir as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Ademais, além da União, os estados, o Distrito Federal, os municípios têm a competência de instituir, por meio de lei, as contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobrada daqueles servidores que são ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Esse sistema contributivo funciona da seguinte forma: partindo do princípio de que uma geração custeia o sustento da outra,
Podem haver algumas previsões, algumas situações que esse dinheiro ele não seja suficiente, pode acontecer um déficit. De modo que pode acontecer uma contribuição sobre os benefícios previdenciários que estão sendo pagos. Pode ser que essa possibilidade ainda não seja possível, então há a possibilidade, ainda além disso, da instituição de uma contribuição extraordinária, que em conjunto com algumas outras medidas, ajudará a ajudar esse déficit. Pode ser que alguns trabalhadores não tenham conseguido atingir o posto necessário atual, então é necessário algumas medidas extras para que esse déficit ele seja mitigado, ele seja alcançado. Contribuições sociais e jurisprudência. Então, as contribuições sociais é uma espécie de tributo relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, né? E assim gera algumas discussões no âmbito judiciais, criando jurisprudências, né? São decisões reiteradas dos tribunais, gerando súmulas vinculantes, tanto no STJ quanto no STF, né? E isso, né, com o objetivo de unificar as decisões judiciais sobre a questão das contribuições sociais. Podemos citar como exemplo a súmula 351 do STJ e a súmula 458 do STJ, que fala: a contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros. Ou seja, a pessoa que vende seguro e ganha comissão com isso, com a venda, né, vai incidir a contribuição social sobre esse valor, que é a contribuição previdenciária, né? Podemos citar também outra questão muito importante, foi a incidência da contribuição social sobre os ganhos oferidos pelo empregado, né? Vai incidir essa contribuição social sobre os ganhos oferidos pelo empregado. E com isso tudo, né, com o objetivo de unificar as decisões dos tribunais, né? A questão também das contribuições patronais, que não incide somente na folha salarial, mas também podendo incidir em outras bases de cálculo, né? Como, por exemplo, do empregador rural, incide através do percentual sobre sua receita bruta, né? Sua receita bruta mensal, é 2,5% o percentual. E nessas duas citações, a jurisprudência do STF atestou a constitucionalidade formal e material dessa nova forma de cálculo das contribuições sociais. E isso gerando uma segurança jurídica, né, para o nosso ordenamento brasileiro, né, o nosso direito brasileiro. Conclusões. As contribuições especiais foram incluídas no direito tributário com algumas funções distintas, sendo a primeira delas as contribuições sociais. Essas contribuições remetem a uma ideia de trabalho, como um direito social é um dos pilares da dignidade humana. Porém, reconhecendo que nem todos são capazes de exercer atividades profissionais, deficientes físicos, idade avançada, enfermidades. Todavia, esse sistema de seguridade social possui um alto custo que deve ser sustentado pelas contribuições sociais. O sistema brasileiro de previdência social é do tipo repartição, ou seja, a geração de hoje trabalhista é quem paga os aposentados e pensionistas. Porém, por prever que possam ocorrer problemas, como, por exemplo, a queda demográfica, foi estabelecida que um dos princípios da Seguridade Social é a diversidade da base de financiamento, que são outras fontes de custeio do sistema, tais como Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PIS e PASEP, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.